Glória a Jesus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher, do Ministério da Brasilândia, e hoje estamos na segunda ministração do Discipulado de Batalha Espiritual. Amém? Glória a Jesus. Hoje o assunto não é um dos mais interessantes, mas é um assunto necessário que precisamos tratar, que será o inimigo e as suas estratégias. Amém? Não dá para nós combatermos, termos uma guerra declarada contra um adversário que nós não conhecemos. Nós precisamos conhecer o nosso adversário. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, eu vou fazer mais uma oração. Nós também estamos aqui gravando este áudio para aqueles que hão de ouvir pela internet, e nós cremos que a palavra do Senhor não está presa e que muitos serão alcançados pela ministração do Evangelho de Jesus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos. Uma vez mais nos colocamos na Tua presença, Pai amado, para falar de um assunto que não é de muito agrado nosso, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais, além de tudo aquilo que possamos pedir ou desejar, segundo o poder que em nós opera. Por isso, Espírito Santo, nos guarda, nos livra de todo mal, livra-nos, Senhor, de toda cilada do inferno. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que esse assunto que será tratado hoje, Pai, seja, Senhor, Pai amado, filtrado pela Tua presença, que todo inimigo que vier a distorcer as palavras, Senhor, Pai amado, que caia por terra e que bata em retirada, em nome de Jesus. Pai, porque nós te agradecemos pela oportunidade, Pai, de poder falar aquilo que a Sua palavra diz, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 9. Isaías capítulo 14, versículo 9, a partir de. Diz assim a palavra do Senhor: O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda, despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar o seu trono a todos os reis das nações. Versículo 10: Estes todos responderão e te dirão: Tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos seus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Versículo 12: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias em seu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: É este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles?
Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um a sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura como um novo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Como eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a terra e matastes o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Amém? Glória a Deus. Esse é um texto de misericórdia, não é um texto de glória a Deus, não, é um texto de misericórdia. Nós temos aqui o relato de um ser que a Bíblia fala que foi criado por Deus, amém? Nós estamos falando do diabo, Nós estamos falando de Lúcifer, nós estamos falando daquele que era semelhante aos anjos do céu, ele era um querubim ungido, um anjo que aqui a Bíblia chama de estrela da alva, versículo 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Então, quando nós falamos de diabo, irmãos, não dá para nós criarmos aquela figura mitológica que nós temos desde pequeno, que a gente pensa num diabo com chifre, aquele cavanhaquinho pontudo, vermelho, o camarada vermelho com o cavanhaquinho pontudo, com o rabo e com um tridente na mão, É bem certo que esses anjos espirituais, eles são espírito e eles podem tomar a forma que bem entenderem, E nós vemos alguns relatos sobre as aparições malignas, principalmente no ambiente de satanismo, onde se é cultuado esses demônios, e cada um aparece das maneiras mais horrendas possível, E uns aparecem com forma de monstros mesmo, de bichos asquerosos, repugnantes, mas aqui nós vemos um relato de um ser que era muito lindo, era muito bonito, um ser que aqui a Bíblia fala que ele era como a estrela da manhã. Então, irmãos, isso já começa por aí o nosso primeiro entendimento sobre o nosso adversário. Ele é um enganador. O diabo, quando ele aparecer, principalmente para um crente, irmãos, ele não vai vir de maneira horrenda, ele não vai vir cheirando a enxofre, ele vai vir com uma aparência muito bonita, como um homem bonito, porque ele sabe como enganar as pessoas, Tem um livro da Rebecca Brown que ela relata uma situação que Deus permitiu que o próprio diabo aparecesse para ela. Ela estava sentada assim como se fosse num jardim da casa dela, e de repente apareceu um homem na frente dela e ela era o próprio. E ela descreve assim como sendo um homem muito bonito, e o seu olhar era tão penetrante que o Espírito Santo logo teve que exortá-la a não admirar aquele ser maligno, de tamanha que era a beleza que ele se manifestou ali, um olhar penetrante, um olhar sedutor, de uma beleza que a gente não pensa quando se fala de diabo, E até mesmo os relatos do Daniel Mastral nos seus livros, ele fala que tem uma festa uma vez por ano no satanismo, que o próprio Lúcifer aparece em todas as congregações, Então tem um tempo, ele não é onipresente, Mas ele, naquela noite daquela festa, no mundo inteiro ele aparece por um momento nas festas. E o Daniel Mastral relata que quando ele aparecia era sempre um homem, um terno branco, assim, muito bem vestido, acenando, rindo para os membros dos Filhos do Fogo, É como que estivesse satisfeito com aquela adoração que estava sendo prestada a ele. Porque hoje, irmãos, é duro nós dizermos isso, mas existem adoradores do diabo. Você sabia disso, irmão?
né? Parece uma coisa assim tão ilógica, né? Tão irracional. Como é possível alguém em sã consciência adorar o diabo? Mas eles adoram o diabo e com consciência do que estão fazendo. Não é que eles estão ali pensando que estão adorando a Deus, não. O diabo é o Deus deles. Amém? Ou não amém, né? Acho que não amém, né? Misericórdia. E é necessário nós entendermos, né, algumas coisas sobre o nosso adversário. Então, o primeiro ponto aqui é que nós precisamos realmente conhecer o inimigo. Abra comigo em Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel um pouquinho mais à frente aí. Nós estamos em Isaías. Ezequiel, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Ele está falando aqui, o profeta do rei de Tiro, e aí de repente ele muda o assunto e começa a ter uma visão. Vamos ler desde o 11, amém? Ezequiel capítulo 28, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor, tu és o auferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, e no dia em que fostes criados foram preparados. Versículo 14: Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes, e nunca mais serás para sempre. Amém? Glória a Deus. Texto pesado, né? Nós falarmos do diabo, falando sobre textos tão bonitos, né? Aqui ele era o querubim da guarda, o querubim protetor, o querubim ungido, o querubim que foi posto ali no jardim do Éden, né? Nós pensarmos o porquê que um ser tão glorioso, né? Ele teve a decisão de ser semelhante a Deus. Como é possível, né? Uma pessoa ter o orgulho tão grande em seu coração, deixar subir tanto orgulho no seu coração, que ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E aqui há um detalhe muito importante que vocês que tocam a música, vocês que são músicos, que vocês precisam se atentar. Você percebe aqui na leitura do texto que fizemos, que além das pedras preciosas estarem nele ali, quando ele foi criado, os pífaros e os tamborins também foram preparados quando
ele foi criado. O Lúcifer, ele entende muito sobre louvor. Ele era um dos ministros de louvor do céu, né? Os pífaros e os tamborins foram criados e preparados quando ele foi criado. Então foram criados nele. Por isso que dentro do ministério de louvor, o principal inimigo a ser combatido é o orgulho. Porque o orgulho é um dos principais pecados que o diabo teve, né? Ele subiu ao coração dele, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. A sua formosura era tão maravilhosa, ele era tão belo, que ele achou que podia subir aos céus, acima das mais altas nuvens, e estabelecer o seu trono. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então, o principal, por isso que até fala, quando Paulo fala para Timóteo, para não impor as mãos precipitadamente, para separar os irmãos para o ministério, para que esses não caiam na condenação do diabo, né? Da condenação de ser, do orgulho, né? De receber autoridade, como nós estávamos falando, né? O diabo, ele tinha muita autoridade nos céus, e essa autoridade de um querubim ungido, de um querubim protetor, ainda permanece nele, porque ele corrompeu a terça parte dos anjos dos céus, e hoje ele ainda exerce a autoridade, ele ainda é o chefão desses anjos caídos até o dia de hoje. Amém? Glória a Deus. É claro que esse é um assunto bem comum para aqueles que já estão um pouquinho mais de tempo na fé, mas para os que estão chegando, talvez nunca nem imaginava algo parecido, né? Não imaginava que o diabo, ele tinha sido um ser tão maravilhoso que Deus criou, porque tudo que Deus cria é maravilhoso, irmão. Só que Deus, ele não quer robôs. Deus, ele não quer seres que obedeçam por medo. Ele quer que nós obedeçamos ele por amor, né? E quando foi achada essa corrupção no coração de Lúcifer, Deus podia já ter exterminado ele, não podia? Mas Deus, ele lançou-se por terra para que se cumprisse o propósito de Deus sobre a terra. Porque Deus, ele conhece o fim desde o começo, tá, irmãos? Então, aí você vai me perguntar, se Deus sabia que o diabo ia pecar, por que Deus fez o diabo, né? Por que Deus fez lá o anjo que, sabendo que ele ia pecar? Porque Deus, ele estabeleceu o livre-arbítrio para que nós possamos servi-lo de livre e espontânea vontade, por amor, com desejo de agradá-lo, né? E foi o que nós temos que lutar é justamente contra isso, contra o orgulho no nosso coração de queremos ser soberbos, né? Nós falamos aqui também acerca do pastorado, né? Nós estávamos falando no carro, que eu me ajoelho aqui para receber a oração de vocês, né? Eu me ajoelho para receber a oração da igreja, e isso para mim é muito importante, porque combate o orgulho, né? Não é só porque eu sou o pastor da igreja que eu não careço de orações. Não é só porque eu sou o pastor da igreja que eu não sou um pecador, comedor de arroz com feijão. Eu preciso também da graça e da misericórdia. Eu preciso também do perdão de Deus sobre a minha vida. E aqui muitos homens de Deus se perdem por conta dos pedestais, dos púlpitos, né? Porque a igreja, às vezes tendo uma igreja pequena como a nossa, né, não cause tanto isso, mas às vezes uma igreja grande com 100, 200, 1000 membros, né, e o pastor como líder, né, todos seguindo ali o que aquele pastor fala, é muito perigoso de não deixar subir no coração o orgulho. O orgulho é algo terrível que precisa ser... Isso é verdade. E já aconteceu isso com o superior e não é... Misericórdia, né? O dia que eu falar isso para vocês, irmãos, vocês me põem uma camisa de força, me leva para o monte, fala, pastor, você só vai sair daí a hora que você se converter. Porque nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Como eu não preciso de oração, irmãos, vocês precisam orar por mim. Vocês precisam orar pela minha esposa, pela minha família. Eu estava comentando até do pastor lá, não vou citar nomes, né, que a gente está gravando, mas o pastor, a gente conviveu com o pastor tantos anos, e aí quando a gente está assistindo lá o programa do Josué Gonçalves, quem está lá? O pastor, nosso pastor.
E ele lá dando testemunho que o casamento dele estava falido, que ele quase se divorciou. Mas como eu fiquei tantos anos junto com ele, nunca fiquei nem sabendo, né, disso. Por quê, né? Motivo de fraqueza, expor uma dificuldade? Não, irmãos, estou com uma dificuldade aqui com a minha esposa. Eu queria que os irmãos estivessem orando por mim. Não é sinônimo de fraqueza, isso daí é sinônimo de cristianismo. É sinônimo que todos nós dependemos uns dos outros, cada um no seu papel, cada um como um membro desse corpo, né? Eu dependo de você, você depende de mim, e assim nós vamos dependendo todos do Senhor. Amém? Mas qual que é a natureza do nosso inimigo? Abra comigo em João 10, versículo 10, só a parte A, que fala da natureza do nosso adversário. Qual é a natureza do nosso adversário? João 10, 10 é um texto bem conhecido. João, Evangelho de João, não é a carta de João, é o Evangelho. É o quarto Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas de João, capítulo 10, versículo 10, a parte A, que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então essa é a natureza do nosso adversário. Ele sempre vai ter uma dessas três intenções em tudo que ele faz: roubar, matar e destruir. Você tem aquela parábola do escorpião que pegou carona na tartaruga, né? Para atravessar o rio. Tinha lá a tartaruga estava lá, ia se preparando para atravessar o rio, e o escorpião chegou para a tartaruga e falou: tartaruga, me dá uma carona, né, para atravessar o rio. Ela falou assim: não, mas você está maluco, você é um escorpião, se eu deixar você subir em cima de mim, você vai me ferroar, eu vou morrer, e nós dois vamos morrer afogados. Ele falou: não, mas não se preocupa, você acha que eu vou te ferroar? Porque eu preciso de você, eu preciso da tua carona. E aí ela falou: então tá bom, então sobe aí. E quando ela subiu, estava na metade do caminho, o escorpião foi lá e ferroou ela, e os dois afogaram. E aí a tartaruga: mas você me ferrou. Ele falou assim: mas essa é a minha natureza, né? Eu não pude evitar. Ele não pôde evitar fazer aquilo que lhe é próprio. Então é o que o diabo é. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Então às vezes a gente encontra algumas situações aí que o diabo oferece bênçãos, né? Vem aqui, vamos fazer um trabalhozinho aqui que vai ser uma bênção, vai ajudar a pessoa vai ser curada. Irmãos, o diabo ele não tem outra intenção senão a roubar, matar e destruir. Ele vai roubar a sua fé, ele vai destruir a sua família, e ele vai matar a sua esperança se você fizer aliança com ele, né? E você vai ser um prisioneiro, você vai viver aprisionado. Se está ruim, irmãos, se você fizer aliança com o diabo, vai ser pior ainda, porque ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira, e nele não há verdade. Amém? Não há verdade no diabo. Os espíritos são mentirosos, todos os demônios são mentirosos. Às vezes os demônios manifestam falando: eu sou Lúcifer. É nada, isso é nada. Você acha que o Lúcifer vai manifestar assim, né, numa pessoa? Não vai. Se o Lúcifer incorporar em uma pessoa, essa pessoa morre, de tamanho que é o poder desse querubim ungido. Amém? Os demônios que manifestam são chamados os espíritos imundos. Então esses espíritos imundos são os espíritos de baixo escalão dentro da hierarquia satânica. Só que é discipulado de batalha espiritual, tá, irmãos? Eu vou falar algumas coisas aqui que vai acabar deixando alguns de cabelo em pé. Mas você não precisa ficar com medo, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? O diabo é o príncipe deste mundo, ele é o cosmocrator. Lembra do cosmocrator? Mas o nosso Deus, Jesus Cristo, é o pantocrator, é o todo-poderoso. Ele não é somente no cosmo como o diabo e seus anjos. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Em nome de Jesus, é necessário conhecer as estratégias do nosso adversário. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8, diz assim: E acabando-se os 1000 anos,
Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, e para os ajuntar em batalha. Então, aqui nós temos um pano de fundo extremamente peculiar, né? Porque nós temos aqui o milênio de Jesus, nós temos o dia que Jesus voltou na terra. Ele vai voltar, tá, irmãos? Jesus, ele veio uma vez, ele morreu para pagar os nossos pecados, ele ressuscitou, mas ele vai voltar em grande glória, porque os judeus esperam o Messias, esperam o rei terreno, e Jesus, ele vai cumprir esse propósito, essa promessa que ele fez para os judeus. Então Jesus, ele vai reinar nessa terra durante 1000 anos. Nós cremos no milênio literal, amém? Que Jesus vai voltar lá no Monte das Oliveiras, da mesma maneira que ele subiu, os anjos testificaram que ele ia descer ali, os pés dele ia tocar e o monte ia se fender em 2, né? Pensou? Quando os pés de Jesus tocar no Monte das Oliveiras, o monte vai ter um terremoto, o monte vai se fender em 2 partes, de tamanha que é a glória quando o nosso Senhor chegar. E quando ele chegar, ele vai prender Satanás por 1000 anos, e o diabo vai estar preso. Imagine, o diabo e seus anjos, né? Porque imagina Jesus governando a terra lá de Israel, lá de Jerusalém, né? Do templo, nós, igreja, reinando com ele durante 1000 anos, a terra vai ser uma maravilha, né? A Bíblia diz lá em Isaías que o cordeiro habita lá com o leão, que a criancinha vai pôr a mão no covil da serpente, né? Lá da áspide, e não vai acontecer nada, porque Jesus vai trazer o equilíbrio de todas as coisas, né? A gente não vai precisar mais ter medo dos animais, e os animais também não vão ter mais medo dos homens. Tudo vai ser devidamente... o jardim do Éden vai voltar para essa terra, né? Vai ser ali novamente uma grande bênção. Durante 1000 anos Jesus reinando nessa terra, e o diabo preso. Mas aí aqui nós estamos falando da estratégia do diabo. Você imagina que 1000 anos Jesus reinando nessa terra, o diabo preso, e aí o diabo é solto e ele consegue enganar de novo as nações? Você sabendo que Jesus está lá em Jerusalém, você conhecendo o poder de Jesus, os anjos andando naturalmente na rua, assim, né? Porque não vai ter mais esse negócio do mundo espiritual, né? Do reino de Deus estar dentro de nós. O reino de Deus vai estar visível aos nossos olhos, porque Jesus vai estar aí, governando. Então imagina os anjos andando assim naturalmente na rua, e aí o diabo é solto, e ele sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Misericórdia, né? Tamanho é o poder do engano do nosso adversário. As pessoas não vão precisar de fé, elas estão vendo Jesus reinando, elas estão vendo as coisas de Deus claramente nos seus olhos, e mesmo assim serão enganadas pelo diabo, e o diabo vai organizar um exército para ir contra o Senhor Jesus em Jerusalém. E aí será a grande batalha do Armagedon. Eu não sei se você já ouviu falar dessa grande batalha do Armagedon, mas é justamente isso, é o diabo tentando o seu último suspiro, né? E aí é quando Jesus, com o sopro da sua boca, aniquilará o perverso. Amém? Glória a Deus. Mas isso aí é um pouquinho mais complicado, deixa essa parte da escatologia para um segundo momento, amém? Vamos agora entender aqui as estratégias do inimigo e dos seus demônios a nível individual. O diabo ele atua na vida das pessoas, os demônios, né, eles atuam na vida. Sempre que falar diabo, irmãos, nunca pensa no singular, tá bom? Nunca pense no singular, porque quando falamos diabo, estamos falando de muitos demônios, muitos mesmo. Assim, nós estamos falando de muitos demônios por habitante, por metro quadrado dessa terra, porque a terça parte do céu foi corrompida pelo diabo, a terça parte do céu. Então divide todos os anjos criados por Deus em 3 partes, e uma dessas partes foi atrás de Lúcifer,
quando ele se corrompeu. Então, 1/3 de anjos é muito anjo, é muito demônio. Então, assim, você imagina que nós estamos aqui, mas existe uma guerra espiritual, existe uma batalha de demônios que estão trabalhando, arquitetando para que isso não aconteça, para que esse tipo de ensino não seja realizado nas igrejas, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos o nosso inimigo, nós sabemos quais são as suas estratégias. Então aqui ele faz a sua estratégia a nível individual. Glória a Jesus. Então aqui nós temos a estratégia do diabo, dos espíritos, dos demônios, no nível individual. Amém? Então os demônios, eles sempre vão procurar oprimir as pessoas, atacar as pessoas no nível individual. Então qual é a primeira ferramenta que ele utiliza? A ferramenta da indução. O diabo, ele tem a capacidade de induzir as pessoas, né? Em João capítulo 13, versículo 2, na tradução da NVI, a palavra aqui é induzido, por isso que eu peguei essa tradução. João capítulo 13, versículo 2. Aqui está falando quando Judas iria trair Jesus, né? E aqui ele diz assim no versículo João 13, versículo 2: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Então o diabo, ele tem esse poder de indução. A indução, irmãos, ela não é uma indução de pirotecnia, assim, tipo uma coisa assim, com barulho. A indução, ela sempre é suave, ela sempre é sutil. O diabo, os espíritos, sempre vai vir aquela vozinha no seu pensamento, que vai dizer: olha, por que você não faz isso, né? Olha, você está vendo, pastor? Olha o que o pastor está falando, não tem nada a ver. Sempre aquela palavra muito simples que se confunde com os pensamentos, é a maneira que o diabo usa para manipular as pessoas. Tem aquele efeito papagaio, você já viu? O efeito papagaio, quando as pessoas, elas acabam falando as coisas e depois não sabem nem por que falou, porque é aquela questão da repetição, né? O diabo, ele conhece a mente do homem. O diabo, ele não pode ler a sua mente, amém? O diabo, ele não é onisciente, ele não pode ouvir o que está na sua cabeça, os seus pensamentos. Os anjos ouvem os seus pensamentos, e Deus ouve os seus pensamentos, porque você está na luz como ele na luz está, mas o diabo está em trevas, os espíritos estão em trevas. Então, se ele se aproxima de você, ele não sabe o que você está pensando, mas ele conhece por observação, né? Então ele sabe que se o marido chega em casa e tira o sapato larga o sapato no meio da sala, ele já sabe que é o cenário ideal para a mulher já ficar virada no giraia, né? Aí já vem aquela vozinha na mulher e fala: ó, tá vendo? Ó, ele não te ama, ele não te valoriza. Você fica aí, ó, lavando, limpando, arrumando essa casa o dia inteiro. Ele chega, ele joga a cueca em cima da antena da televisão. Se é que isso ainda existe, né? Eu acredito que não, mas, né? Aquela que põe o bombril, né, na televisão, jogar a cueca lá em cima, né? E aí já vem aquela indução de uma coisa simples, que gera uma baita de uma briga, uma discussão desnecessária, né? Por conta da indução, aquela vozinha que vem na mente: olha, ele não te valoriza, tá vendo? Você tem que sair, né? Teve até um exemplo que eu contei aqui já, de um caso que eu li num livro do Eu Creio em Visões, do Kenneth Hagin. Ele disse que Deus um dia mostrou, ele estava orando, e Deus mostrou para ele uma mulher de um pastor. Acho que eu já contei isso aqui. E essa mulher, ele olhou assim e falou: Senhor, o que o Senhor quer? Que eu ore por ela, né? Ele falou: não, eu quero que você aprenda sobre a possessão demoníaca, né? Antes de falar disso, vamos seguir aqui em frente.
Porque eu vou falar da possessão daqui a pouquinho. O segundo ponto, ele induz, né? Existe a indução. Nós somos crentes. Aí você vai me perguntar, pastor, crente pode ficar endemoniado? Esse é um tema muito polêmico que as pessoas vão de todos os extremos. Irmão, a Bíblia diz que nós não podemos dar lugar ao diabo. Se você convidar ele para entrar na tua vida, ele vai entrar, você pode ter certeza. Ele não vai pensar duas vezes. Se você começar a entrar numa vida de pecado, se você começar a fazer uma aliança, você está aqui na igreja, você está servindo a Deus, de repente você vai lá no centro, você vai fazer uma aliança, vai fazer um trabalho na macumba. Se você faz isso, você está fazendo uma aliança com o maligno, e aí você está dando a oportunidade para ele entrar na sua vida, você está permitindo que ele entre na sua vida. Então, se você me falar, crente pode ficar endemoniado, eu vou falar, se o crente permitir, ele pode sim. Mas é bem certo que se você serve a Deus, se você busca a Deus, quem habita em você é o Espírito Santo, O diabo ele não vai conseguir entrada na sua vida. Então por isso que ele vai induzir, ele vai usar dessa artimanha de indução, porque o efeito papagaio é isso, A gente ouve e repete, às vezes nem sabe por que está falando as coisas. O segundo ponto é pela opressão. Em Êxodo capítulo 3, versículo 9... Êxodo capítulo 3, versículo 9. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Capítulo 3, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel está vindo a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. É claro que aqui o texto fala sobre a opressão física de um povo escravizado pelos egípcios, Israel estava aqui escravizado pelos egípcios, mas também é uma figura espiritual, porque o Egito também é uma figura espiritual do diabo e dos seus opressores. Então o diabo ele age por opressão, Você já deve ter ouvido falar ou já deve até ter sentido situações de sufocamento, de ter uma opressão assim grande. Você já sentiu, de você, sentir sufocado, um sonho. Às vezes você está sonhando assim, e você fica assim, você não consegue respirar, você não consegue gritar, você não consegue falar. Quando isso acontecer, irmão, e se isso acontecer, se você clamar com o seu pensamento pelo nome de Jesus, você vai conseguir essa libertação. Porque os espíritos não ouvem o seu pensamento, mas quando você dirige o seu pensamento para o Espírito, é como que se você estivesse usando a boca do seu Espírito. Amém? Então, irmãos, o inimigo ele age por opressão. Eu já tive também uma experiência muito forte, logo no começo da minha conversão, quando eu estava assim, dormindo e aquela coisa, de... não consegui dormir, aquela angústia. E ali, quando eu de repente abri o olho, assim que eu acordei, eu vi como se fosse um vulto, assim, uma sombra da altura da porta, vindo assim, e pegou no meu pescoço, começou a me sufocar. E ali eu, recém-convertido, não sabia nada de nada, mas saiu uma palavra da minha boca: em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus. Quando eu falei isso, aquela mesma sombra, aquele vulto saiu assim e voltou pela porta, e ainda ficou ali até amanhecer, aquela opressão, aquela angústia. E aí quando amanheceu, aquele espírito foi embora. Então os espíritos eles têm essa capacidade de oprimir, mas eles oprimem aqueles que ainda não têm uma vida com Deus, porque quando nós temos uma vida com Deus, os anjos estão conosco. Então não existe mais esse acesso fácil, existe uma barreira de anjos que estão ali enviados por Deus para nos proteger. Então quando um espírito vem tentar, os anjos nos defendem. E às vezes Deus permite uma opressão aqui, um ataque ali, por quê? Porque assim a gente cresce também, a gente aprende a confrontar, a gente aprende a lutar contra os nossos adversários. Então Deus, eu lembro uma vez, o pastor Edinho morou comigo um tempo, e aí era 2 quartos, eu dormia num quarto e ele no outro. E aí nesse dia, eu cheguei, Deus colocou no meu coração assim, falou assim: unge a porta.
Aí eu falei, tá bom, né? Tipo, eu não fico questionando, né? Quando Deus te mandar fazer alguma coisa, faz, não fica questionando não. Eu fui lá, peguei o óleo, ungi a minha porta, orei, dormi como um anjo aquela noite. E aí de manhã ele veio me falar que teve uma opressão tão terrível naquela noite, que a porta trancada, né, com a, tipo assim, né, fechada, maçaneta, né, trancada com a maçaneta, ela acordou aberta, assim, escancarada, né, e foi uma luta, uma guerra espiritual terrível na vida dele. Na minha eu dormi que nem um anjo. Então quer dizer, eu estava ali no mesmo ambiente, mas Deus permitiu aquele ataque na vida dele que eu talvez não suportaria, né? Aquela luta, aquela batalha ainda não era para mim, eu ainda não tinha a patente necessária para aquela luta, mas Deus já providenciou escape. Eu ungi, eu creio que ali já parou um anjo brutamontes ali com uma espada de fogo. Aqui você não passa, aqui está guardado. E aí o demônio foi lá para o outro quarto e teve lá uma batalha espiritual terrível com a vida do pastor. Então o diabo ele oprime. Às vezes a gente chega em um lugar, você sente um peso, você sente, né, sabe, dor de cabeça, você sente mal. Às vezes você vai numa casa, você sente assim. Isso é por quê? Porque tem demônio lá dentro, né? Então nós precisamos sempre nos revestir, sempre clamar pelo sangue, pedir para que os anjos do Senhor nos acompanhem aonde quer que a gente vá. Amém? Tem até um exemplo no livro Este Mundo Tenebroso. Eu estou falando assim, vocês têm que ir anotando as coisas, né? Porque coisa boa, né? Este Mundo Tenebroso é um livro que é uma ficção, tá? Não é um livro real assim, mas tem muita verdade ali. O Senhor já me deu carta branca para ler, né? E eu acho muito legal. E tem uma parte no volume 2 que o irmão lá, o pastor, ele entra dentro de um fliperama para resgatar um jovem. E aí no livro mostra tipo o mundo espiritual, né? Mostra ali o que está por detrás, os demônios, os anjos, né? É muito legal. E aí ele conta assim que quando ele chega, os demônios que estavam lá no fliperama já começa a rodear os anjos assim e falar: o que vocês estão fazendo aqui? Né? Já querendo afrontar. Eles falaram: não, nós estamos aqui com o homem de Deus, porque ali não é o território deles. É a mesma coisa aqui na igreja, aqui é o território de Deus. Os anjos do Senhor estão aqui. Se um demônio vai querer entrar aqui, os anjos vão falar: opa, peraí, não é... aqui você não passa, aqui você não entra, porque você não tem permissão, só se Deus permitir, né? Que senão vai ter a batalha aí na porta da igreja, porque é assim que funciona e as coisas são muito reais. Nós precisamos tomar consciência dessa realidade espiritual. Irmão, você vai num boteco, você vai estar cheio de demônio lá dentro, irmãos. Vai estar cheio de demônio lá dentro. E você, um homem de Deus, por isso que a gente não pode frequentar certos lugares, né? Você vai frequentar certos lugares, você vai dar trabalho para o anjo, né? Que vai ter que ficar te guardando no terreno do inimigo. Amém? E aí, se Deus não mandou você ir, o que você está fazendo, né? Você está indo por conta própria, pode tomar uns ataques desnecessários, porque você está mexendo com quem? Chutar macumba. Irmão, pelo amor de Deus, para que você vai fazer um negócio desse? Tá andando na rua, não, tá amarrado em nome de Jesus, chuta a macumba. Meu, deixa a macumba para os macumbeiros, né? O problema é deles. Você vai se meter com quem está quieto, não está mexendo com você. Deus mandou você desfazer o trabalho? Não mandou. Então o que você está querendo dar uma de bom? Você vai acabar arrumando problema para a sua vida. O mundo espiritual é muito sério as coisas. E essa questão da territorialidade é algo muito sério. Por isso que você precisa fazer da tua casa o reino de Deus, uma embaixada do reino de Deus na tua casa. Porque você tem que tomar autoridade de sacerdote e falar: na minha casa não entra demônio não. Por isso que a gente unge, a gente consagra, a gente abençoa, para que só tenha ali os anjos do Senhor. Porque o diabo ele pode oprimir as nossas vidas. E por último aqui, ele possui, né? Ele age também por possessão. Glória a Jesus. Então, Marcos capítulo 5, versículo 9, nós temos aqui o episódio de maior exemplo de possessão demoníaca, né? Que é Marcos capítulo 5, versículo 9, quando Jesus chega em Gadara. Isso que a gente brinca dos gadarenos, né? Passa os caras na moto, a gente fala: ó, os gadarenos vindo aí, né? E porque esse homem aqui, ele estava terrivelmente endemoniado.
Marcos capítulo 5, versículo 9 diz assim: E perguntou-lhe, Jesus perguntou para ele: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então haviam muitos espíritos possuindo aquele rapaz. Ele era tão endemoniado que ele vivia pelos cemitérios, e os homens da cidade prendiam ele com grilhões, com correntes, e não tinha nada que podia deter. Ele despedaçava as correntes, de tamanha era a possessão maligna daquele homem. É um negócio terrível, né? A gente vê, às vezes, o álcool, a droga faz isso com as pessoas, né? As pessoas, elas ficam verdadeiramente endemoniadas, né? Por quê? Porque abre essa porta, entrega os seus sentidos, né? As drogas, o álcool, ele abre essa possibilidade de controle para os espíritos. Então, às vezes a pessoa já está cheia de demônio ali no corpo, e aquilo ali só precisa de um estopim, só precisa de um gatilho para poder se manifestar. Às vezes é pela raiva, às vezes é pelo ódio. Você já viu aquela pessoa que fala: não, pastor, quando eu fico nervoso eu fico cego, faz o que não sabe nem o que está fazendo, que na verdade não é ele mesmo que está fazendo, porque ele está possuído, né? E os espíritos que estão ali no corpo dele tomam o controle das ações dele, e ele fica possuído, né? Então, irmãos, eu li nesse livro do Kenneth Hagin, Eu Creio em Visões, essa situação dessa mulher que Deus mostrou para ele em visão, a mulher de um pastor. E aquela mulher, ela vinha um demônio e sentava no ombro dela. Ele via, né? Ele vendo na visão. O diabo sentava no ombro dela e falava assim no ouvido dela: você é linda, por que você não vai para o mundo? O que você está fazendo servindo esse Jesus? Você é linda. E aí ela logo discernia, né? Logo discerniu ali que era um diabo, um demônio, mandava embora em nome de Jesus, e aquele demônio ia embora. E aí depois de um tempo, esse mesmo demônio voltava, falava a mesma coisa: olha, você é linda, você pode ter muito sucesso na vida, né? Mas se você ficar servindo Jesus dessa maneira que você serve, você não vai chegar a lugar nenhum. E aí ela repreendia aquele demônio e ia embora, até que um dia, quando esse demônio veio falar essa mesma coisa no ouvido dela, ela parou e aceitou a ideia. Ela falou assim: puxa, é mesmo, né? E aí quando ela fez isso, o irmão que estava tendo a visão viu um ponto, como se tivesse entrado um pontinho preto na cabeça, como se fosse um raio-x assim da mulher, e visse um ponto negro assim na mente dela. E aí ela começou a alimentar aquela ideia de que ela precisava, ela podia ser famosa, ela era muito linda. E aí aquele pontinho preto, ele viu se deslocando e chegando no coração. Quando aquele ponto preto chegou no coração, ela disse: eu não quero mais Deus, né? Então ela renunciou a Deus, ela deixou que o diabo entrasse. Ela era crente, mulher de pastor, e aí, mas ela deixou que aquela seta maligna entrasse na sua mente, e aí ela permitiu que descesse no coração. E quando desceu para o coração, aí foi quando ela disse: eu não quero mais Deus. E aí ela apostatou da fé. E aí o Senhor estava querendo ensinar sobre o pecado que não tem perdão. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É quando você renuncia a Cristo, é quando você retrocede, você apostata da fé. Você fala: eu não quero mais Deus, eu não quero mais Cristo, eu não quero ser crente, eu não quero mais servir a Deus. Quando você declara isso, aí é impossível que a pessoa se arrependa, né? E se ela se arrepender, vai ser muito pela misericórdia de Deus mesmo, né? É diferente, como a gente estava falando, do Daniel Mastral, por exemplo, que teve uma história de vida totalmente conturbada. Ele foi marginalizado, né? Ele não tinha assim a família pobre, ele se envolveu com drogas muito cedo, e aí na adolescência se envolveu com o satanismo, e aí ele foi subindo assim na hierarquia lá dos satanistas até uma alta patente.
mas aí Deus resgatou ele porque Deus tinha uma obra na vida dele. Ao contrário, é difícil, né, irmão? Se você tem, a pessoa já experimentou o poder de Deus, já experimentou a paz que excede todo entendimento, já experimentou da doce presença do Espírito Santo, e aí de repente falar, eu não quero mais Deus. Então isso daí é algo muito sério. E assim, aí o irmão Agin, né, o Kenneth Hagin, perguntando para Deus, o Senhor me mostrou isso para que eu ore por ela? Ele falou, não quero que você ore por ela, porque ela já fez a escolha dela. Infelizmente a vida é feita de escolhas, irmãos, e o diabo ele vai possuir. Crente, era na mulher de pastor, mas ela deixou entrar a vaidade no coração, deixou entrar a sugestão maligna e deu lugar para o diabo, até que ela teve, aí ela se separou do marido, né? Aí começou a se prostituir, e o fim dela, a gente sabe que não será na glória, né? Esteve tão perto e jogou tudo a perder por não vigiar. Por isso que vigiar vem antes de orar, né? Vigiai e orai, né? A gente tem que vigiar, irmãos. Amém? Então as três estratégias são as estratégias do diabo, e quando eu falo diabo eu não falo no singular, no nível individual, como indução, opressão e possessão. Amém? E a estratégia no nível coletivo, primeiro é na família. Lucas 11, 23. Lucas 11, 23. Jesus ele faz uma declaração aqui interessante, que ele fala sobre ajuntar e espalhar. Lucas 11, 23, a palavra do Senhor diz assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então por que eu escolhi esse versículo para falar sobre a estratégia do inimigo no nível da família? Porque o diabo ele sabe que uma família unida é uma família forte. Se você tem relacionamento com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, se você tem uma casa, um relacionamento de uma família unida, todos vão estar andando na mesma direção, todos vão estar ali na mesma fé com Deus, estão num lugar seguro. Então qual que é a estratégia do inimigo na família? Espalhar. Então eles espalham, aí começa a pôr televisão por todos os cantos da casa, né? Tem televisão na cozinha, tem televisão em todos os quartos, tem televisão na sala, que hoje em dia é fácil comprar televisão, né? Até na nossa igreja tem uma televisão, mas nós não vamos assistir televisão, né? Mas para passar as letras das músicas. Mas isso o que? Isso distrai. Aí você já não tem mais aquilo de sentar na mesa para comer uma refeição com a família, né? Isso é muito raro. As famílias que possuem esse privilégio tem que cultivar, porque isso é algo muito, muito maravilhoso. Quando sentam todos na mesa com a televisão desligada e ali se conversa, né? Conversa sobre coisas da família, e isso é tão importante que nós não temos ideia. Agora o diabo ele vai querer o quê? Ele vai espalhar, ele vai colocar um para cada canto. Um pega o prato, vai para a sala, o outro pega o prato, vai para o quarto, o outro vai para o quintal, o outro, né? A mãe fica lá, né? E no zap lá, na internet comendo, enfim. O diabo ele vai usar a estratégia de espalhar, né? E nós precisamos ajuntar. Essa é a estratégia do maligno no ambiente da família. O diabo ele também ele trabalha no ambiente coletivo, nos ambientes onde nós vivemos. Levítico capítulo 18, versículo 25. Levítico capítulo 18, versículo 25. Olha que versículo forte esse. Levítico 18, 25 diz assim: por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. A terra vomita os seus moradores. A terra está o quê? Contaminada. Então o diabo ele vai trabalhar no ambiente em que nós vivemos. Então se você está no trabalho, por exemplo, você não escolhe quem vai sentar do lado da sua mesa, né?
E ali, às vezes, do lado da sua mesa está um macumbeiro, está ali um servo das trevas, está um endemoniado, está um gadareno. E ali você tem que conviver ali com toda a educação, né? Mas aquele ambiente ali você precisa orar, você vai precisar, né, trazer a presença de Deus naquele lugar. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, né? A Bianca está experimentando isso lá no serviço dela, né? Que ela começou a chamar a presença de Deus, começou ali a colocar louvores em alguns momentos do dia ali, e ela já tem sentido a diferença no ambiente, né? Antes era um ambiente de murmuração, era um ambiente de estresse, era um ambiente de nervosismo, e agora ela está vendo ali um ambiente de mais paz, de mais, né, amabilidade ali entre as pessoas, e isso é o que? É o ambiente que está contaminado. Por isso que nós precisamos levar a paz para as pessoas. E aí as pessoas vão falar, puxa, tão bom estar perto, né, da Bianca, é tão bom, né, estar aqui trabalhando aqui, eu sou feliz por trabalhar aqui, mas na verdade é a presença de Deus na sua vida que está trazendo paz ali no coração daquela pessoa. E o oposto é verdadeiro, né? Quando você chega numa casa que só tem briga, que só tem contenda, só tem xingamento, só tem maldição, é pai amaldiçoando filho, é filho amaldiçoando pai, é só grito, é só xingo, é só música do mundo, é só, sabe, cachaça. Isso aí, o ambiente está contaminado, irmão. Você chega num ambiente como desse, é opressão na certa. O diabo, ele é territorial, ele vai querer ocupar o território da sua casa. Você entregou a sua chave da tua casa na mão do inimigo. E é o que você precisa recuperar essa chave e falar aqui quem manda é Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando nós consagramos nosso lar, é algo muito importante, irmão. É uma representação da nossa vida espiritual. É onde nós temos a autoridade. Você tem autoridade na sua casa. Se você é uma mulher e o seu marido ainda não se converteu, você é sacerdote lá no seu lar. Você tem autoridade, né, como sacerdote. E você, marido, você é o homem da casa. Você tem que tomar posse da autoridade que Deus te deu como autoridade principal lá naquela casa. Então o inimigo, ele atua no ambiente, amém? Seja na escola, no trabalho. E por último, o diabo, ele atua na igreja, amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Não pense que o diabo ele não entra na igreja, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Ele trabalha contra a igreja. É claro que quando homens e mulheres de Deus estão preparados e têm a percepção, precisam resistir e expulsar os espíritos da igreja. Isso é algo natural, nós precisamos ter isso como uma prática. Chegou na igreja, você tem que repreender, irmão. Você tem que orar, falar: Senhor, em nome de Jesus eu repreendo todo espírito maligno. Você não tem que ficar só com a responsabilidade do pastor de fazer isso. Você pode repreender, irmão. Você pode ficar ali na porta, você tem que falar: Satanás, você não tem vez aqui, né? Nesse domingo nós vimos aqui uma opressão muito grande. Não sei se vocês perceberam, mas eu percebi uma opressão, o louvor não fluía. Aí depois o Edinho começou aqui, passado horário, eu até toquei a trombeta aqui, nada, né? O bicho não largava, e aí estava uma opressão assim. Aí depois, quando eu comecei a pregar, ainda senti dificuldade para ministrar a palavra, mas aí depois começou a fluir de maneira melhor, né? Então é opressão, irmão, espiritual. Então quando vocês perceberem isso, vocês têm que mandar embora, tem que repreender, tem que expulsar em nome de Jesus. Pastor, vamos orar, vamos expulsar, porque tem opressão aqui nessa igreja. O diabo, ele entra na igreja e sabe o que ele quer fazer? Olha o que está escrito em Apocalipse 3,16. O próprio Jesus dizendo: assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui é Jesus falando que se nós formos mornos, seremos vomitados da boca de Jesus, né? Então aqui o diabo ele vai fazer o quê? Ele vai querer trazer mornidão para a igreja. Mornidão para a igreja. Essa é a principal ferramenta do diabo no contexto da igreja. É colocar os irmãos numa condição apática, de religiosidade, de vir para a igreja só porque é dia de culto, de você entrar vazio e ir embora vazio,
né? Nós precisamos ser cheios de Deus, nós precisamos buscar o avivamento, nós precisamos nos posicionar, nos arrepender dos nossos pecados para que possamos ser quentes na presença do Senhor, para ser uma tocha viva, né? Cheio do fogo do Espírito Santo, para que a gente possa combater essa frieza espiritual. Frieza espiritual, irmão, é o que o diabo mais vai pôr nas igrejas. E aí a igreja, a questão do diabo não é fechar a igreja, não, irmão. Porque para fechar a igreja seria fácil, né? Aí os crentes vai tudo para outra igreja do lado. Não, eles querem manter uma igreja morna. Porque se o diabo conseguir manter uma igreja morna, o próprio Jesus vai fazer o resto, ele não precisa fazer mais nada. Jesus vai vomitar da sua boca. Jesus não suporta crente morno, crente que não está nem lá nem cá, crente em cima do muro, crente que não se entrega. Irmãos, nós precisamos ser crentes de verdade, irmão. Amém? Em nome de Jesus. E aqui para encerrar o último versículo, Apocalipse 12:12, só vai um pouquinho mais para frente aí, que nós também comentamos lá no carro. Apocalipse 12:12, que diz assim: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já pouco tempo lhe resta. Amém? Glória a Jesus. Feche seus olhos, eu vou fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, eu entrego essas palavras nas tuas mãos, Pai. Aqueles que ouviram aqui na igreja, aqueles que ouviram pela internet, Pai querido, que a tua graça seja sobre cada um de nós, Pai. Que o diabo ele seja denunciado através dessa palavra, através dessa pregação. Em nome de Jesus Cristo, que todo ladrão da semente caia por terra e que esta palavra vá e produza o resultado pela qual foi mandada. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Em nome de Jesus.